Sejam bem-vindos, então, à nossa aula de número 4 de nosso curso para catecúmenos, o que você precisa saber antes de fazer a sua profissão de fé e batismo. Temos falado sempre que o conteúdo desse curso está fundamentado aqui nesse livro do reverendo Adão Carlos Nascimento. Eu vou colocar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, um link para que você possa, caso você quiser, comprar esse livro. Temos, claro, algumas outras citações que nós, ao longo da exposição, vamos fazendo um comentário aqui. Lembrando que, gosto sempre de reforçar, esse não é um curso oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas é um projeto para atender uma necessidade local da Igreja Presbiteriana de Rio do Sul. Eu sou o pastor Marcelo e desde já eu rogo as ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida e sua família. Vamos lá porque a gente tem muita coisa para tratar hoje. Muito bem, então, vou passar aqui alguns slides, que são, na verdade, resumo do conteúdo de cada capítulo do livro, e nós vamos fazendo alguns breves comentários. A nossa aula de número 4 tem como tema o homem, né, o ser humano. Então, naturalmente, nós abordamos aquilo que é chamado de antropologia cristã. Né? Existe a antropologia, que é o estudo do homem, né, do ser humano, suas origens, desenvolvimento, os seus feitos, mas aqui nós trabalhamos com o princípio da antropologia cristã. Isso quer dizer que nós fundamentamos aquilo que falamos na Bíblia. Então, o nosso texto base aqui está em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 30. Se você tiver a sua Bíblia para você acompanhar, é bem interessante. Caso não tenha acesso, não tenha em mãos aí a palavra de Deus, eu vou projetar aqui e você acompanha comigo aqui a leitura. Então, Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então aqui a gente já tem um parâmetro para saber o que é a ideia, né, de imagem e semelhança de Deus. Um dos pontos que nós entendemos ser, né, o ser humano imagem, portar, né, a imagem e semelhança de Deus, é o fato de que ele tem a capacidade de governar aquilo que Deus criou. Né? O que Deus criou? Deus criou tudo. Os céus, a terra, os mares, os animais, e ao homem foi dado a capacidade de dominar, ou seja, de cuidar, administrar isso. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A partir do versículo 28, continua o texto. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que os tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Então, esse é um texto base quando nós vamos falar sobre o ser humano, e a partir desse texto nós vamos ter, é claro, algumas considerações importantes para o nosso crescimento. Né? Em primeiro lugar, a doutrina da criação, isso é muito importante, né? Como introdução aqui, mas a doutrina da criação é um dos pilares da fé cristã, de maneira que se você remove esse pilar, você acaba, né, corroendo o edifício da fé cristã. E é desse pilar que depende toda a verdade, né, e ela é o fundamento da verdadeira religião. Então não tem como você tirar a doutrina da criação, né, do edifício que é a fé cristã.
nós cremos que Deus é o Criador do universo e da humanidade, né, conforme o registro bíblico de Gênesis 1 e também Gênesis 2. Né? Então, Deus é o Criador. Então, a doutrina da criação é muito importante. E aqui eu trago uma citação do pastor John MacArthur, pastor batista norte-americano, onde ele vai dizer o seguinte: a Bíblia fornece uma explicação clara e convincente do começo do cosmos, ou seja, do mundo, né, do universo, e da humanidade. Não há absolutamente razão alguma para uma mente inteligente negar-se a aceitar que o que temos é uma narrativa literal da origem do nosso universo. Então nós partimos do ponto de que Gênesis ele é um livro literal, é uma narrativa literal, né? Muitas pessoas, muitos críticos mais tendentes a uma linha liberal acabam olhando para Gênesis e dizendo que talvez seria uma alegoria, seria apenas simbólico ou então mesmo uma linguagem mítica, mas nós cremos essa citação do John MacArthur, né, nos ajuda a compreender isso, que não há razão nenhuma para uma mente inteligente negar, aceitar que o que nós temos em Gênesis é um texto literal. E aqui eu trago uma outra citação, um pastor também norte-americano, né, Kevin DeYoung, uma citação um pouco mais complexa, mas que nos ajuda muito para a gente entender essa doutrina da criação. Ele diz o seguinte, ó: o primeiro capítulo de Gênesis é uma rejeição do ateísmo. Por quê? Porque existe um Deus, né? Um Deus que cria tudo. Mas é também uma rejeição do politeísmo, porque só existe um Deus. Nós sabemos que existem religiões politeístas que acreditam na existência de muitos deuses. Não, foi só um Deus que criou. Mas é uma rejeição também do panteísmo. Por quê? Porque a criação não é Deus. Então, os panteístas, a palavra panteísta é Deus é tudo e tudo é Deus. Então, eles acabam adorando a criatura ao invés do Criador. E é também uma rejeição do humanismo. Isso porque o homem não é Deus. Né? O humanismo coloca o homem no centro, né, de todas as coisas. Então, Gênesis, esses capítulos iniciais, é também uma rejeição do humanismo. E é também uma rejeição da evolução naturalista. Por quê? Porque o mundo e suas criaturas surgem por um design inteligente e não por um processo natural, como é ensinado pelos evolucionistas naturalistas. Então, só que a gente já tem também uma abordagem um pouco mais complexa, mas bem importante, né? Então, se você é criacionista, naturalmente você nega a evolução naturalista, né, proposta aí por Charles Darwin e tantas outras pessoas, né? Mas é também uma rejeição do materialismo, porque o mundo físico não é tudo que realmente existe, né? Existe também Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, existem anjos, existe, né, as esferas celestiais. Enfim, nós negamos também o materialismo, que ensina que o que existe é só isso que nós vemos com os nossos olhos e sentimos com os nossos sentidos, né? E por último, é uma rejeição do dualismo. Por quê? Porque tanto o espiritual como o físico não se opõem. Na verdade, Deus que criou tudo, né? E um não tem que estar necessariamente oposto ao outro, né? E aqui eu trago também uma citação da Confissão de Fé de Westminster, porque nós, enquanto presbiterianos, nós subscrevemos e temos, né, documentos confessionais que orientam a nossa leitura da Palavra de Deus. E a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 4, parágrafo 2, ela vai dizer o seguinte: depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, e dotou-as de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo
a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, que era mutável. Ou seja, só Adão e Eva tinham, de fato, né, livre arbítrio, né, porque eles tinham a possibilidade de seguir a lei de Deus ou não segui-la, e eles, né, não seguiram. Além dessa escrita, né, dessa lei escrita em seus corações, eles receberam também o preceito de não comerem da árvore do bem e do mal. Enquanto obedeceram a esse preceito, eles foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Quando é que o homem perde esse domínio sobre as criaturas, sobre tudo aquilo que Deus criou? Quando o homem desobedece o preceito dado por Deus. Então, vamos ver agora a base bíblica da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós temos o texto de abertura, onde vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. E desse versículo, nós podemos tirar 5 lições muito importantes que estão implícitas nesse versículo. A primeira delas é que Deus, ali no texto original chamado de Elohim, né, enfatiza, né, o poder e a majestade do Criador. A expressão no princípio criou Deus, né, a palavra Elohim, enfatiza isso, o poder e a majestade do Criador. Elohim, né, é o texto original em hebraico, é um substantivo plural que a gramática ela chama de plural de majestade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram tudo juntos, né, aquilo que existe. Eu tenho aqui as citações e eu sugiro que você que está em casa e assistindo esse vídeo, confira essas citações. Nós não vamos ler todos aqui, né, todos os textos, porque esse vídeo ficaria um pouco mais longo, mas eu sugiro que você pause esse vídeo e abra para conferir, né, essas citações aqui. Em segundo lugar, Deus criou a partir do nada. Então, antes de Deus criar o universo, nada existia exceto o próprio Deus. O verbo hebraico criar, no princípio criou Deus, é o verbo bará, que indica que tudo passou a existir sem material pré-existente. Tudo veio do nada. Essa expressão que Deus criou do nada é conhecida em latim como ex nihilo, ou seja, Deus criou do nada. Não tinha um material pré-existente. Deus criou todas as coisas a partir do nada. No terceiro ponto aqui, a terceira lição, Deus criou tudo pela sua palavra. Isso também é muito importante, porque na narrativa de Gênesis capítulo 1, versículos 3 a 26, repete-se a expressão disse Deus. A palavra criadora de Deus, ela produz resultado, e resultado imediato. Ele fala, produza, e assim acontece. Diferente da nossa palavra. As nossas palavras, eu gosto sempre de enfatizar isso, elas precisam vir carregadas com atos. Não me adianta despedir a pessoa que me pediu um alimento, vá com Deus, Deus te abençoe, se eu não der o alimento. A minha palavra, o meu ato de dizer vá com Deus, Deus te abençoe, não alimentou aquela pessoa. Então a pessoa não foi abençoada. Por quê? Porque a minha palavra não tem poder por si só. Ela precisa vir carregada com um ato. A palavra de Deus não. Quando Deus diz algo, isso acontece. Certo? Então, a quarta lição, Deus criou tudo, material e espiritual. A criação do universo abarca, os céus e a terra e tudo que nele existe. Todas as coisas visíveis e invisíveis foram criadas juntas de uma só vez. Na verdade, essa expressão céu e terra, abarca tudo. E é uma expressão que tem uma certa relevância no decorrer da narrativa bíblica. Quando você chega em Mateus capítulo 28, nosso Senhor Jesus vai dizer que toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Ou seja, em tudo aquilo que foi criado pelo Pai. E a quinta e última lição, Deus criou tudo em 6 dias.
né? A criação ela é dividida em 6 dias de trabalho e um dia de descanso, e estabelecendo assim a semana com uma unidade básica de tempo, né? Os dias são de 24 horas solares, definidos pelo movimento de rotação, né? O giro que a Terra faz em seu próprio eixo. Aqui a gente tem uma curiosidade muito importante. Se você se atentar para a narrativa de Gênesis, vai ver que todas as vezes que acaba um dia é dito tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia. Isso porque no calendário judaico o dia ele não começa como o nosso às 6 da manhã, né? O dia começa às 6 da tarde, né? Então isso é importante para a gente entender, inclusive, a doutrina do descanso em Deus. Ou seja, naquela concepção, naquela visão de mundo, o dia não começava com o nosso trabalho, como é hoje no mundo moderno. O dia começava com o nosso descanso, né? Assim como a semana também começa aos domingos com o nosso descanso, e não na segunda-feira com o nosso trabalho. Então, eu trago agora algumas citações sobre o que é o homem, né? A primeira delas é de Aristóteles. Aristóteles vai dizer que o homem ele é um animal político. Quando a gente pensa então sobre antropologia, nós precisamos saber, né, a definição do que é o homem. E uma das definições a partir de uma visão mais humanista, materialista, que é Aristóteles, é que o homem ele é um animal político. É uma forma, né, de até reduzir o ser humano a um aspecto da sua vida, né? Sim, nós somos seres políticos, seres que se relacionam na polis, que é a cidade, mas não somos somente isso. Tem uma outra citação também de Fernando Pessoa, um pouco mais pessimista, onde ele diz que o homem é um cadáver adiado, né? Então, é uma visão também humanista, por assim dizer, porque limita o homem à sua vida aqui na Terra, né? Ou seja, terminou aqui, acabou. Nós somos só um cadáver adiado. Uma visão bem, né, pessimista. Mas vamos pensar então na criação do homem. A narrativa da criação do homem ela é feita de duas maneiras. Gênesis capítulo 1, de forma geral. Gênesis capítulo 2, de forma específica. Isso é importante porque quando você está começando a ler a Bíblia, você acha que tem duas criações do homem. Ah, Deus criou o primeiro aqui, depois criou de novo lá. Não, não é bem assim. Na verdade, no primeiro capítulo você tem uma criação de forma geral. Deus está criando tudo e ele inclui o homem nessa criação, né? No capítulo 2 ele vai trabalhar de forma mais específica, né? De forma mais pessoal. Então, a primeira narrativa, ela narra a ordem que as coisas foram criadas. A segunda detalha a criação do homem sem preocupação com a ordem cronológica. Isso é importante na nossa leitura da palavra de Deus. A Bíblia não está, né, escrita em forma cronológica, né, salvo alguns textos, né, que têm esse propósito. Outro ponto importante é que o homem foi criado por Deus depois de tudo que estava feito. Deus criou tudo e por último ele criou o homem, né? Ele foi criado de forma especial, enquanto tudo foi criado por Deus pela sua poderosa palavra, o homem foi criado diretamente por Deus a partir de material já existente, né? Ou seja, do pó da terra. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Eu projeto aqui para você o texto. Gênesis capítulo 2, versículo 7, onde nós temos a seguinte narrativa. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, o homem, diferente, né, de outras coisas, ele foi criado de uma matéria pré-existente, uma matéria que foi criada também, né, por Deus. Então, o homem, ele é o ser humano, né, o homem de forma específica e o ser humano de forma, né, geral. Ele é criado com uma certa peculiaridade, porque além de ter sido criado com material pré-existente, né, que é o pó da terra, ele
a ele é dado o fôlego de vida. E é isso que lhe confere, então, ali, né, a dignidade de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Segundo Gênesis capítulo 2, versículo 7, então nós temos dois elementos que foram criados, que foram utilizados na criação do homem, que é o pó da terra e o fôlego, né, de vida, que seria, no caso, a alma. Quanto à alma, existem duas teorias. Uma é a teoria do criacionismo, ou seja, essa teoria defende que Deus cria uma nova alma para cada pessoa, né, e envia, ao corpo dessa pessoa que está em formação em algum momento entre a concepção e o nascimento. Então, é um assunto um pouco mais complexo, mas bem interessante de a gente pensar. Quando é que Deus cria a alma? Né? Ele cria no momento da concepção, no momento do nascimento. Então, essa doutrina do criacionismo defende que Deus cria uma nova alma para cada pessoa e ele vai colocar essa alma no corpo em algum momento entre a concepção e o nascimento. Mas existe também a doutrina do traducionismo. O que é isso? Essa doutrina defende que a alma ela é herdada dos pais no momento da concepção. Então são duas visões diferentes. Eu acredito um pouco mais, né, entendo, né, que faz mais sentido a doutrina do criacionismo, até porque a Bíblia diz que Deus já nos conhecia antes da fundação do mundo. Né? Então, eu creio que Deus já nos criou antes mesmo da gente existir. O Salmo 139 vai falar bem sobre isso. E as doutrinas da criação do homem. Nós temos, por exemplo, o dicotomismo. O que essa doutrina ensina? Ela defende que o homem é composto de corpo, alma, né, duas substâncias. O corpo é a substância material, que é perceptível, né, aos sentidos, né? E a alma ela é o elemento espiritual. É a sede da consciência, do pensamento, dos sentimentos e da vontade. É a parte espiritual que continua existindo após a morte. O interessante nessa visão é que ela tem, né, uma influência muito grande da visão grega de mundo, né, que divide o mundo entre aquilo que é físico e aquilo que é ideal ou imaterial, né, principalmente a partir de Platão. Né? Então, o cristianismo ele sofre muita influência da visão grega de mundo. Então, o dicotomismo é basicamente influência disso. E existe também, eu até acredito que uma grande parte dos evangélicos, né, em sua maioria, defendem o tricotomismo. O que é isso? Essa teoria defende que o homem ele é composto, na verdade, não só de duas, mas de três partes, que é o corpo, a parte material, a alma, que é o sopro de vida, e o espírito, que é o princípio da vida racional, né, moral e espiritual. Os textos que são usados para isso são Marcos capítulo 12, Coríntios, né, 1 Coríntios capítulo 15 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23 e Hebreus 4, 12. Né? Eu vou colocar aqui para você o texto de 1 Tessalonicenses 5, 23, que é o texto mais utilizado para defender essa doutrina do tricotomismo. Né? E o que diz ali? Versículo 23, o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o texto utilizado, né, pelos tricotomistas para dizer, né, que o ser humano é composto de três partes. Contudo, a diferença, nós entendemos que entre tricotomismo e dicotomismo é apenas a diferença entre a visão grega e hebraica, né, a respeito do homem. Né? Isso porque você tem o pensamento hebraico desenvolveu uma ideia a respeito do homem e o pensamento grego também desenvolveu uma ideia a respeito do homem. A questão é que a simples menção dos dois termos, né, espírito e alma,
um ao lado do outro, isso não é uma prova de que, segundo a Escritura, são duas substâncias distintas. Então, nós cremos, né, que corpo e alma são, espírito e alma são palavras correlatas, né, como se fossem sinônimo uma da outra. E o texto de Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo, ele deseja simplesmente fortalecer a sua afirmação. Qual a afirmação? O mesmo Deus da paz o santifique em tudo. Então, para dar uma ênfase naquilo que ele está falando, ele usa essas duas expressões. E aqui nós temos um termo um pouco mais técnico, né? Essa expressão corpo, alma e espírito, ali em 1 Tessalonicenses 5:23, seria uma declaração epizegética. O que é isso? Como eu disse, é um termo técnico, né? É o uso retórico por meio da repetição de palavras e sinônimos para dar uma maior ênfase em alguma coisa. A Bíblia utiliza-se muito desse argumento retórico, né? Principalmente nas palavras de Jesus: em verdade vos digo. Né? Quando você tem uma declaração a respeito de Deus, santo, 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 então você tem um instrumento retórico para dar ênfase em alguma coisa. O que nós entendemos então do ser humano? Nós entendemos, né, conforme está colocado aqui, que o ser humano ele é uma unidade psicossomática, um homem total. Então, nós não cremos nem no dicotomismo, nem no tricotomismo. Nós cremos no ser humano como um ser total, um ser completo, uma unidade psicossomática. Então, é uma unidade porque contém corpo, né, que é a parte material, e a alma ou o espírito, que é a parte imaterial do homem. Então, essa é a nossa crença. Nem dicotomismo, nem tricotomismo. Agora, vamos pensar um pouco na declaração criado à imagem de Deus. Ser feito à imagem e semelhança de Deus significa que o homem ele é distinto das outras criaturas, né? Ele não é um animal ou resultado, né, da evolução de outras espécies, como ensina, né, o evolucionismo naturalista. E aqui eu tenho uma citação do Wayne Grudem, um teólogo muito renomado, onde ele vai dizer que o fato de ser o homem à imagem de Deus significa que ele é semelhante a Deus e o representa, né? E João Calvino, ele vai dizer o seguinte: imagem e semelhança engloba dois aspectos, o geral e o especial, né? O geral envolve tudo aquilo que a natureza humana sobrepõe a todas as outras espécies de animais. O especial envolve as qualidades espirituais originais que dotaram o homem de verdadeiro conhecimento, justiça e santidade. Então, quando a gente pensa em imagem e semelhança de Deus, essas duas citações elas nos esclarecem bastante, né, o que esses conceitos querem, né, nos transmitir aqui de ensinamento a respeito, né, do homem como sendo criado à imagem e semelhança de Deus. E aí nós entramos num ponto importante que é a queda do homem, né? Ao falar do homem, não tem como a gente falar, ao falar do homem na perspectiva cristã, então não tem como a gente deixar de falar sobre a queda, porque é isso que vai dar, né, o ponto para a gente falar sobre a próxima aula, que é a doutrina da salvação, né? Então, na criação, Deus estabeleceu uma aliança com o homem, conhecida como pacto ou aliança das obras, né? O que é isso? Deus colocou o homem no jardim e lhe deu uma ordem. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui a gente tem o que é chamado de aliança ou pacto das obras. O homem fazer ou não fazer algo, né, designado por Deus. E aí o que acontece?
a ameaça de morte, no caso de, né, desobediência, deixa implícito a promessa de vida. Mas essa promessa tinha uma condição: perfeita obediência. Então, era o teste para provar se Adão estava disposto a submeter, né, à vontade de Deus. Então, esse era o teste, né? Esse era o objetivo de Deus: colocar o homem, né, Adão, num teste, numa prova, para saber se ele estava disposto a se submeter completamente à vontade de Deus. E o homem, nós sabemos, não passou no teste. E aí ele morreu, né? Porque morte tem um sentido de separação. Ao pecar, então, o homem se separou de Deus, que é, no caso, então, a fonte, né, da vida. Então, morte é isso, é separação. Nesse caso aqui, o homem se separou de Deus, e Deus é a fonte da vida, né? E o homem vai morrer espiritualmente. E aí a gente entra naquele conceito de pecado original, né? O que é isso? Em decorrência da conexão com Adão, todos os homens depois da queda nascem em condição e estado pecaminoso, né? Chama-se a esse estado de pecado original, que é a raiz última de todos os pecados atuais que corrompem a vida do homem, né? Por que nós pecamos, né? Os pecados, no plural, né? Matar, roubar, adulterar, mentir, desonrar pai e mãe, por causa do pecado original. Inclusive, Jesus nos libertou desse pecado na cruz do Calvário, para que a gente não viva mais escravo do pecado, pecando, né? Então, o pecado original é isso. E, naturalmente, como nós somos descendência física de Adão, nós herdamos, então, esse pecado. Davi, no Salmo 51, no Salmo de confissão, ele usa uma expressão bem interessante: em pecado me concebeu minha mãe, né? Por quê? Não que ela estivesse, né, pecando ao conceber, o Davi, né? Mas porque todo ser humano está debaixo do pecado e precisa, né, da misericórdia de Deus. E aí nós entramos num conceito interessante dentro da teologia reformada, que é o conceito de depravação total. O que é isso? Isso não significa que o homem seja tão mau quanto possível. Não é isso. Nem que ele não possa fazer o bem, né? Nem que seja absolutamente sem nenhum sentimento de admiração pelo verdadeiro, né? Pelo bem e pelo belo. Mas simplesmente que a corrupção inerente, né, se estende a cada parte da natureza do homem. E não há nele nenhum bem espiritual que seja bom em relação a Deus, mas somente perversão moral. A depravação moral é, né, um termo utilizado na teologia reformada para dizer que todas as áreas do ser humano, né, pensando que o ser humano é composto de mente, sentimentos, né, razão, né, vontade, todas as suas áreas foram afetadas pelo pecado. Então, ele foi afetado totalmente, né? Como nós falamos que o ser humano ele é uma unidade, né? É um ser total. Tudo que diz respeito ao ser humano foi afetado então pelo pecado. E aí, para a gente concluir, nós cremos que a criação ela foi um trabalho imediato de Deus, já concluído. Ela aconteceu de forma sobrenatural, pelo poder do Criador onipotente, e rejeitamos completamente assim o naturalismo como, né, a sua hipótese evolucionista. Nós não cremos que Deus criou o ser humano para se evoluir, né, passando por estágios e estágios, né? Nós cremos que Deus criou o ser humano como ele é, assim como ele criou o mundo também como ele é, né? Se você tem dificuldade de acreditar nisso, você também vai ter dificuldade também de acreditar depois nos milagres de Jesus. Então é importante a gente já começar a trabalhar nossa mente e coração no início aqui da nossa leitura da Bíblia, né, em Gênesis, para que quando você chegar lá na frente, no livro de Jonas, por exemplo, em que Deus envia um peixe para engolir o profeta ali nas profundezas do mar, você não comece a duvidar,
para que você não duvide daquilo que Jesus fez, transformar água em vinho, curar o cego, né, o leproso, ressuscitar, né? Então é importante a gente entender que Deus criou, pelo poder da sua palavra, as coisas como elas são. Não foi um fruto, né, de uma evolução natural. Então, sobre a queda ainda, felizmente, né, Deus não executou de imediato a sua sentença de morte. Pelo contrário, ao invés de eliminar o homem, Deus fez uma promessa de restauração, né, onde um descendente da mulher feriria a cabeça da serpente. Isso está em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Perdão, Gênesis 3, versículo 15, diz assim, né, depois que o ser humano cai, Deus vai em busca dele, né? E aí o texto diz assim, da seguinte forma: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, ou seja, o descendente da mulher, né, ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Deus providenciou, né, ao invés da sentença de morte, né, uma solução para o problema, né, da rebelião. Então, nós temos aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o que é chamado de proto-evangelho. O primeiro livro da Bíblia, então, mostra o homem sendo expulso do paraíso, da presença de Deus, mas o último livro mostra o homem voltando ao paraíso. Né? Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 4. Vamos ler esse texto? Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 4, onde diz assim: então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas, né, passaram. Então, para a gente concluir, o plano de Deus para o homem, né, não se esgotava ali no Éden. Né? Por isso que a Bíblia é inspirada de Gênesis a Apocalipse. Né? É um livro só, na verdade. Né? Composto durante um período de aproximadamente 1500, talvez 1600 anos, né, por vários autores, onde um fala aquilo que casa com o que o outro disse, sem nem mesmo um saber da existência do outro. Né? Então, de Gênesis a Apocalipse, Deus revela o seu plano da criação, redenção e glorificação. Deus abençoe a sua vida. Caso você tenha alguma dúvida sobre isso que nós falamos, colocamos aqui, deixa aqui embaixo os seus comentários e, assim que possível, eu vou, né, te responder. Um grande abraço e até a próxima aula, aula de número 5.